Yes. Todo mundo escutou? É para deixar a câmera ligada, então. Não vou ficar falando toda hora, tá? Que página que é, professor? Ó, nós vamos fazer página 349. Precisa abrir? Página Você vai colocar aí. 349. Você Não, vai vou deixar colocar aí na tela. Não, não. Essa daqui vocês têm que olhar no caderno, no livro de vocês, tá? É que mesmo? Oi? Estão me devendo agora R$2. Mó trampo pegar isso. Verifique os mapas das páginas 348 e 349 e escreva qual medida da realidade cada segmento da escala representa neles. Tá? Quem está fazendo esse barulho? Maria Flor. O que deu, Maria? Hã? Tava fazendo um barulho. Não, que eu tava apertando a tecla. Ah, então nós temos lá o mapa A, lá do município de Belém. Qual que é a escala dele? Módulo 1, módulo 2. Módulo 2, Hernani, página 349. Tá, obrigado. Tranquilo? Todo mundo conseguiu se achar? Fazem um belezinha, um okzinho ali, mandam um belezinha na câmera, que vocês têm lá o negócio. Ok. Então vamos lá. Verifique os mapas da página 348 e 349 e escreva qual medida da realidade cada segmento da escala representa neles. Então nós temos lá mapa A, mapa B, mapa C e o mapa D. Qual que é o segmento ali? Qual que é a escala representada no mapa A? De 1 centímetro para... Olha, quem tá entrando no Brawl Store? Hein? Hein? Alguém tava entrando, que eu conheço essa musiquinha. Quem que é agora? Minha Quem net tava tinha com o mic caído. ligado aí? Qual? Quem tá jogando? Fiz uma... Eu Qual tô que é? fazendo fazer a conta. Eu tava fazendo a Qual conta. que é a escala do mapa lá? Qual que é a escala que aparece lá no mapa, lá embaixo? É de 1 centímetro para 40 quilômetros, né? Isso, 1 centímetro então... vale 40 quilômetros. Isso, 1 centímetro vale 40 quilômetros. Então, vocês só não precisa colocar 1 centímetro para 40 quilômetros. Professor, Só 40 me diz uma quilômetros. coisa. Oi. Página 349, né? A gente já fez a 1? Lá embaixo? É. Era para ter feito. Ah, não fez, então. Então, vamos lá. Completa agora, Hernani. Como que era? Então, o mapa A, observem o mapa A. Pega lá o mapa A, na página 348, bem embaixo, na parte inferior do mapa, embaixo da legenda, nós temos o quê? Uma escala. Aquela escala representa o quê? A cada 1 centímetro é 40 quilômetros, que está representado nesse mapa. Então, lá no verifique os mapas da página 348 e 349, escreva qual a medida da realidade da escala. Então, ali o mapa A escala é 40 quilômetros, tá? Conseguiu, Hernani? Sim. E o mapa B vai ser qual? Mapa B? 180 quilômetros. Muito bem, Júlia. Mapa B vai ser 180 quilômetros, que é do estado do Pará. Conseguindo, Hernani? Acertou, miserável. Todo mundo conseguiu colocar certo? Quem fez errado, apaga e coloca certo. O mapa C. 630. Muito bem, 630 quilômetros.
Tá bem embaixo lá a escala, tá? E o mapa D, 6.820 quilômetros. lembra que eu falei, peraí, Júlia. Lembra que eu falei que aqui a gente tem uma representação diferente, tá? 3.410, 6.820. Então, ali vai ser assim, 6.820 a cada 2 centímetros representados no mapa. Então, aqui nesse caso, a gente tem que colocar 3.410, tá? Por que 3.410? Porque a cada 1 centímetro, a gente tem 3.410 quilômetros representados nesse mapa, certo? Então, de 3.410 a 6.820, nós temos mais 3.410 quilômetros. Então, vocês vão colocar lá no mapa D 3.410 quilômetros, certo? Entenderam? Isabela, Luiz Fernando. Professor, A ficou 40, né, quilômetros. A A40, a B fala quanto que ficou para mim, a Bernani? 180. A C 630. e a D? 410. 6.410, né? Muito bem. Uhum. Todo mundo conseguiu corrigir? Todo mundo conseguiu colocar? Podemos prosseguir? Yes. Então vamos lá que eu vou compartilhar a tela. Vamos parar de riscar, hein? Então, Alguém me explica o que que o Hernani tá fazendo? Então, pessoal, nós vamos começar a estudar sobre a ocupação do território brasileiro, tá? Então, nós temos ali, desde o século XVI, o desembarque, né, dos portugueses em terras que se tornaram território brasileiro. Então, desde lá do início, que nem eu já comentei com vocês em algumas aulas, né, lá na escola, que eu mostrava no mapa para vocês como que era o território brasileiro. Ele era ali, tinha um acordo com a Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, então só ficava mais perto a porção leste, né, do território brasileiro, que era ocupado. Aí depois, com a necessidade de expandir ali as atividades e a exploração do território brasileiro, que nem eu sempre falei que o Brasil foi um território, foi um país colonizado para exploração e não para expansão. Então, após durante o século XVI, aí tem o século XVII, a necessidade, né, de expandir as atividades econômicas brasileiras, o que aconteceu? Eles começaram a ir invadindo a porção oeste, quebrando aquele acordo de Tratado de Tordesilhas que eles tinham com a Espanha, né? Então, eles quebram esse acordo e vão à porção oeste do nosso território, eles entram para o nosso território, né? Assim, nós temos ali no século 17 e 18, 16 a 19, né? Uma ocupação e uma reorganização do território brasileiro. Por que a gente tem essa ocupação e essa reorganização? Porque a configuração dele altera, né? Porque o território brasileiro ele ganha mais espaço, ele ganha uma extensão maior. Por que ele ganha essa extensão? Porque com a colonização dos espanhóis na porção oeste do continente americano, eles não se interessaram em ir mais ao centro do continente. E com isso os portugueses pegaram e dominaram toda essa área. Por isso que nós temos a extensão territorial do Brasil o que é dessa maneira hoje. Tem essa grande extensão, sendo o quinto maior país do mundo. Tá? Então, nos mapas que nós temos abaixo, vocês têm 2 mapas lá. Nós temos o mapa do território brasileiro, ocupação no século XVI,
e algumas atividades econômicas que eram desse período. Quem lê para mim o que está escrito embaixo do mapa na parte do século XVI? Quem que pode ler para mim, fazendo favor? Eu. Pode ler, então. Ah, não, a Vitória quer ler. Então tá bom. Lê, Vitória. Não, a Júlia pediu antes, pode deixar ela. Tá, é embaixo dos mapas? Que é Isso. pra ler? Isso, Tá. território brasileiro, ocupação do século XVI. Tá. Durante o século XVI, a ocupação portuguesa se deu à faixa litorânea brasileira, principalmente nos estados da região nordeste do Brasil, onde ocorreu a intensa exploração do pau-brasil, a implantação dos engenhos e a produção de açúcar. Houve também o estabelecimento das primeiras vilas e cidades, como São Vicente, Olinda e Salvador. Isso, então nós temos aqui o quê? Nós temos aqui o mapa do Brasil, tá? Com o Tratado de Tordesilhas, certo? Que era o acordo entre Portugal e Espanha, né? As terras que pertenciam. Toda essa faixa onde que está verde no mapa é a faixa onde que nós tínhamos a exploração do pau-brasil. Com a exploração do pau-brasil, o que que acontece? Abre clarões na floresta, certo? A terra ela fica limpa. Com essa terra limpa, eles começam ali a introduzir os engenhos e a plantação de cana-de-açúcar. Então, nós temos ali a plantação de cana-de-açúcar em pequenas porções. Por que que eles plantaram cana-de-açúcar? Devido ao clima da nossa região ser favorável à produção da cana, tá? Então, e o solo fértil, né? Então, eles começam a plantar cana-de-açúcar e também introduzir a pecuária no Brasil, tá? A pecuária de gado bovino. Então, nós temos ali essa é a porção, né? A porção leste que eles colonizaram, principalmente. Por que que qual que era o objetivo primeiro ali de explorar a porção leste, de explorar o litoral? Por quê? Porque nessa faixa litorânea, ela é mais fácil para o deslocamento dessa mercadoria, desses produtos, tá? Então, sendo na faixa litorânea, eles tinham um acesso mais fácil ao oceano para levarem os produtos para a Europa, para Portugal, tá, pessoal? Então, por isso que nós temos a exploração, primeiramente, da faixa leste do continente brasileiro, do nosso país, né, da parte do continente americano, tá? Então, nós também temos ali as primeiras vilas e cidades, né? Salvador, que era a capital do nosso país, Olinda, tá? E São Vicente, que eram as primeiras vilas e cidades, ok? Vitória, quer ler o próximo? Quero. Então, pode ler. Tá. O século é 17? Isso, o território brasileiro, ocupação do século XVII. Tá. O século XVII foi marcado pela expansão e ocupação de áreas no interior da colônia para a expansão da atividade pecuária. As criações de gado bovino passaram a ocupar áreas cada vez maiores, nas quais o cultivo da cana-de-açúcar apresentava baixa produtividade. A região amazônica também passou a ser ocupada e explorada em razão, sobretudo, dos produtos da floresta, chamadas drogas do sertão, como o cacau e o urucum. Isso, então aqui nós já temos, nessa parte no século XVII, nós já temos o quê? Uma maior exploração das terras brasileiras, certo? Aqui a gente já não tem mais a extração do pau-brasil, tá? Já não temos mais, porém nós temos o aumento da pecuária, continua ali pequenas fazendas de cana-de-açúcar. Nós temos já, principalmente lá no sul de Minas Gerais e em São Paulo, nós temos lá a extração do ouro, tá? Bem aqui nessa faixa, nós temos a extração do ouro. E a gente tem lá na região amazônica a exploração das drogas do sertão, certo? A região amazônica também passou a ser ocupada. Então, nesse período, a gente já tem o quê? Uma ida
do povo, né? Uma ida dos portugueses para a parte central do nosso país. Eles já estão avançando a parte central do nosso país. Por quê? Porque eles estão indo em busca de novas atividades para extraírem, né? Mudando ali a configuração da atividade econômica do nosso país. Então, ali nós tínhamos o quê? A cana-de-açúcar, a pecuária, que era baseada no gado bovino, tá? As drogas do sertão, que eram o quê? Cacau, canela, castanha, cravo, pimenta, né? Eu trouxe aqui algumas para vocês dar uma olhadinha. Esse daqui é o guaraná, tá? Aqui é a castanha, pimenta. Então, nós temos ali toda essa nova configuração no século XVII, certo? A gente deixa ali de extrair o pau-brasil, né? Porque já foi todo levado para Portugal, que foi as árvores cortadas. Construíram embarcações, foram levadas para Portugal, tá? O ouro também foi todo para Portugal, certo? Então, é essa a configuração que nós temos do território brasileiro no século XVII. Aí, nós temos o século XVIII e o século XIX. Quem lê para mim a ocupação né, do território brasileiro no século XVIII? Eu. Quem que falou? Mariana aí? Uma leu o século XVIII, a outra leu o século XIX. Tá? A atividade mineradora teve início do século XV1 com a 18, com a descoberta de importantes jacidas de ouro e diamantes no interior do território, principalmente nas áreas dos atuais estados de Minas Gerais e Mato Grosso e Goiás. Isso mesmo. Então, nós temos o quê? No século XVIII, olha que legal, como que o Brasil já está com uma exploração maior. Nós temos o quê? Continua na porção leste ainda, a produção de cana-de-açúcar. No interior do país, nós temos o quê? A pecuária já avançou para o sul, tá? Para o centro-oeste e aumentou aqui no nordeste, tá? Nós temos um avanço da pecuária no Brasil. As drogas do sertão continuam sendo exploradas na região amazônica e nós temos ali o aumento das jazidas de ouro e diamante, Minas Gerais, e principalmente o início ali da exploração em Goiás e Mato Grosso, tá? Nós temos uma exploração muito grande nessa região, certo, pessoal? Então, nós temos ali, na Bahia também, né? Nós observamos que começa a exploração de ouro. Então, nós temos uma gama ali de atividades que começam a ser desenvolvidas no nosso país. E também é legal que nós temos ali o cultivo do algodão, tá? Que fica bem aqui na parte norte do Maranhão, bem na divisa, bem ali próximo ao Oceano Atlântico. Então, bem nessa, não dá para a gente ver direito, mas se vocês observarem o mapa na página 351, vocês conseguem observar que bem lá na parte norte do Maranhão, nós temos ali o cultivo do algodão. Então, nós observamos o quê? Que já no século XVIII, a configuração das atividades econômicas do nosso país já tínhamos, né, ali um avanço maior, certo? Nós tínhamos mais extração, né, do ouro e diamante, aumentaram as áreas de extração, o cultivo ali, introduzimos ali o algodão, né, cultivo do algodão. Então, o Brasil já começa ali tendo a sua configuração modelada, começa a ter sua configuração mudada, certo? Aí nós temos o quê? Nós temos o território brasileiro, ocupação no século XIX. Quem pode ler para mim? Quem falou antes que ia ler? Pode ler? Eu. Pode ler, então. Foi no século XIX que o Brasil se tornou independente de Portugal. Na produção agrícola, o café passou a ser o principal produto brasileiro e a cultura do algodão na Caatinga, assim como a exploração da borracha na Amazônia, também se fortaleceu nesse século. Houve fortalecimento da integração entre várias partes do território. Isso, então aqui no século XIX, tá?
quando o Brasil se torna independente, né, se desmembra de Portugal, nós temos o quê? O avanço, região Nordeste. Olha como que aumentou aqui a exploração das drogas do sertão e da borracha, tá? Nós temos ali o avanço. Região Nordeste, a pecuária se expandiu também junto com a produção do algodão, né, o cultivo do algodão. Na faixa leste ainda continua a cana-de-açúcar. E nós temos também ali o cacau, tá? Aqui na Bahia, principalmente, nós temos a produção de cacau. O ouro e o diamante dá uma diminuída já no século XIX, devido ali sua grande exploração no século XVIII. No século XIX, o ouro e o diamante eles acabam diminuindo já nesse período. O café ele se torna ali o principal produto brasileiro, tá? No século XIX. Porém, o que acontece? Minha net caiu, por isso que eu saí. Tá bom, então, Maria Flor, sem problemas. O café ele se torna importante no século XIX. Porém, no século XX, nós sabemos ali que com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, o café ele perde o seu valor, certo? Lá nos anos de 1929. E o Brasil é obrigado a queimar toneladas e toneladas de produção de café no governo de Getúlio Vargas para o preço não despencar e os produtores não entrarem em colapso, tá? Também nós temos na região sul a produção do mate, tá? Fumo. Olha o fumo onde que é produzido. Lá em Minas Gerais. Tem algodão também, fumo. Então nós vimos o quê? A integração, né? O fortalecimento do território brasileiro. Nós observamos ali o quê? O aumento, né, das atividades econômicas. Primeiro, observem bem que as atividades econômicas do Brasil em todos esses processos eram voltados o quê? No setor primário, certo? Sempre voltado para o setor primário, que é a atividade agrícola, pecuária, agricultura, pecuária, extração, né? Sempre voltada desde o início, né? Desde o século XVI a gente é explorado, né? Sempre voltado pela exploração, sempre atividade primária, tá, pessoal? Então, nós temos todo esse fortalecimento do nosso território, temos toda essa integração, né, entre várias partes do território, que a gente começa ali a abrir campo, a gente começa a ter uma produção mais diversificada, certo, pessoal? E disso tudo também é importante lembrar de quem? Dos povos indígenas, né? Que eles eram os primeiros colonizadores das nossas terras, né? Do nosso Brasil. Então, eu quis trazer para vocês aqui um pouquinho sobre os indígenas. Então, de acordo com a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, no ano de 1500, havia de 1 a 10 milhões de indígenas, divididos em 1.000 povos. Então, esses povos indígenas, lá em 1500, eles eram divididos em aproximadamente 1.000 povos ou mais, né? E cada povo tinha sua cultura, tinha seu estilo, tinha seu modo de vida, tá? Tinha sua maneira de se vestir, tinha a sua maneira no ritmo das danças, sua gastronomia cada lugar tinha suas especiarias, né? Suas qualidades, certo? Eram diferentes umas das outras. E eu quis trazer para vocês aqui trouxe 3 fotos, né, que mostram o povo indígena de formas diferentes, né? Com costumes ali diferentes, a forma de se vestir diferente, tá? São povos indígenas aqui do Brasil. E com toda essa exploração que nós tivemos do território brasileiro, nós chegamos o quê? No ano de 2010, segundo o IBGE, a população indígena, né, ela está aproximadamente em 818 mil pessoas. Tá? Então, devido ali todo esse processo de colonização, de exploração do nosso território brasileiro, os povos indígenas eles foram diminuindo também. Certo, pessoal? Então, nós temos ali o avanço da exploração do Brasil e, com isso, nós há o efeito contrário, a diminuição dos povos indígenas, né? Que hoje a maioria deles já estão vivendo em centros urbanos,
já estão tendo trabalhos diferentes, né? Não estão mais naquele modelo que era o povo indígena na época lá de 1500. Eles não estão vivendo da terra, não estão mais morando em aldeias. Uma grande parte, uma grande massa desses povos indígenas, eles já estão morando nas cidades. Certo, pessoal? E também, né, só para concluir ali, povos indígenas, dos 210 milhões de habitantes que nós temos no Brasil, os povos indígenas, eles equivalem a somente 0,42% da população brasileira. Então, os povos nativos, né, do nosso país hoje, eles são menos, essa é a menor proporção que nós temos, 0,42%. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Então, só para finalizar essa primeira parte, eu quero que vocês, com base nos mapas das páginas 350 e 351, quais produtos da floresta e produtos agrícolas passaram a ser explorados e cultivados na transição do século XVII para o século XIX. Então, vocês vão observar século XVII, século XIX, e vocês vão escrever lá na apostila de vocês, na questão lá embaixo, agora bem rapidinho. Estão ouvindo? Eu já fiz isso, prof. Já? Aí vocês escrevam qual que são as atividades que passaram a ser exploradas no século XIX, nessa transição. Vou dar ali uns 2 minutinhos. Professor, vai ter tema? Não. Ah, não, vai sim. Desculpa. Falou que não, hein? Não vai ter, então. O Francisco já estava até comemorando. Palavra de professor é palavra de professor. Não dá pra mudar. Não, eu me enganei. Só na próxima aula. Eu me enganei. Só na próxima aula. Mas é um tema bem gostoso e bem fácil. Que página? Não, eu que vou passar para vocês. Vocês vão anotar ali no caderno. Não, Primeiro, atividade 300 da página 351. Atividade 2, lá embaixo. Fiz com o poder da mente. Professor, que página é? 351. Aí vocês observam lá na legenda, que nem a cana-de-açúcar, a pecuária, drogas do sertão e o ouro nós já tínhamos, né? E o que passou a ser explorado lá no século XIX? 351. Exercício 2 da 351? Isso. Essa? Não, gente. Ó, prestem atenção. Página 351. Exercício 2. Apostila 2. É coisa de 2 minutinhos para fazer isso, hein, pessoal? Eu já vou passar outra atividade que nós vamos fazer para entregar. Professor, eu só achei 2. 3, quer dizer. Ó, quais que são os produtos cultivados na transição do século XVII para o século XIX? Observem lá a atividade... Espera, oi. Pode falar? E diamantes, é?
É São só produtos. diamante, tá? O Tá. ouro já tinha. Pode falar, Júlia. Eu coloquei cana-de-açúcar, cacau, urucum, ouro, diamantes, algodão, café, mate, fumo, borracha e a pecuária. Isso, que nem a cana-de-açúcar, a pecuária, a droga do sertão e o ouro não precisa, tá, Júlia? Que elas já tinham no século XVII. Aí é só para colocar as que não tinham. Aí, no caso, você colocou certo ali, né? Colocar borracha, diamante, algodão, café, mate, cacau e fumo. E daí foram as atividades que começaram a ser exploradas, né? Ou cultivadas no século XIX, tá? Entenderam? Tranquilinho? E a droga Cana-de-açúcar, cacau, urucum, diamante, algodão. Escuta o que eu acabei de falar. Cana-de-açúcar, E a pecuária, droga do drogas sertão, do professor? sertão e o ouro não precisa. É só o que não tinha no céu. Ah. Vocês têm que aprender a observar observem lá a legenda da ocupação do século XVII com a legenda da ocupação do século XIX. O que tiver nas duas legendas, você não precisa escrever, você só coloca o que não tem nessas duas legendas, ok? Que nem o que não vai ter na legenda? Na legenda do século XVII, a borracha, o diamante, o algodão, o café, o mate, o cacau e o fumo. Essas não tem no século XVII. Ok? Conseguiu, Luiz Fernando? Hernani, Yes. tá fazendo certinho? Yes. Então tá, depois eu vou cobrar, hein? Pessoal, Bem, vamos fazendo aí que nós vamos fazer um trabalhinho, tá? E eu preciso saber de vocês. Ó, eu vou passar se uma tu me achar, então eu Prestam faço. atenção, escutem. Eu vou passar uma música, estão vendo aqui os slides? Eu vou postar uma música assim que terminar a aula lá na plataforma, tá? Na plataforma vai ser a música Formação Territorial do Brasil, certo? E eu vou querer que vocês, com base nessa música, que vai passar todo o processo da formação territorial do Brasil, vocês criem outra música, tá? Um texto, um poema, uma notícia, ou também pode ser uma história em quadrinhos, vocês podem fazer, sobre o processo de ocupação do Brasil, sobre o que nós estudamos, certo? Estão ouvindo? Não tem que fazer todos esses, é para escolher um, né? Escolher um. Aí, o que eu quero propor para você? Vocês escolhem um e vocês façam. Depois eu vou postar na plataforma de vocês, eu vou postar essa atividade com a explicação, tá? Eu vou colocar a Formação Territorial do Brasil, que é um vídeo que tem na plataforma, tá? Eu vou colocar lá para vocês. E aí vocês vão ter que escolher, vão criar uma música, um texto, um poema, uma notícia, ou uma história em quadrinhos, tá? Sobre o processo de ocupação do Brasil. Aí o que eu quis fazer, o que eu quero que vocês vejam? Quem quer fazer em dupla, fala os nomes das duplas, que daí eu vou anotando aqui já, para eu saber depois. Se alguém quiser já fazer, formando as duplas, já podem ir me falando. Ou cada um vai fazer sozinho? Calma que tá perguntando. É, eu também tô perguntando. Pera aí, professor. Então tá. Calma aí que a pessoa deveria estar visualizando minha mensagem. Aí, nós vamos fazer assim. Caso não Bom dê tempo... dia. Professor, Oi, eu e a Júlia vamos fazer junto. é Ana Júlia e Júlia. É, E Arthur Palaoro e Francisco vão fazer junto também. Eu e a Mariana também, tá, professor? É Vitória.
Quem mais? E a Aí, Mariana. sim, coloquei. Aí, pessoal, vocês vão pensar no que vocês vão fazer hoje, formam as duplas e amanhã a gente retoma nessa parte. Eu já vou postar lá para Professor. vocês. Oi, Eu e a Pietra vamos fazer isso. Maria Luísa e Pietra. Vocês vão pensando o que vocês vão querer fazer. Cada um faz na sua casa, que nem, vamos fazer uma música. Cada um liga lá. Prof! Oi. Vou fazer sozinho, professor. Tive uma ideia. Eu e o Arthur Eduardo vamos fazer o trabalho. Beleza, Maria Professor, o Flor. que é mesmo a música? A formação territorial do Brasil. Eu vou postar para vocês, tá? Nossa senhora. Beleza?